1.Rai. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. À mesa, que claramente mostrava os sinais de uma recente festa de chá, estavam sentadas uma em frente à outra duas senhoras em trajes formais. A dona da casa, levando as mãos cuidadosamente ao coração e revirando os olhos, reclamou com sua amiga. Sim, Ana, é assim que a vida é estranha. Nunca pensei que meu filho fosse trazer uma moça tão simples para um encontro. Estou surpresa que ele tenha visto essa Fiona. Ele foi se despedir dela como um cavalheiro bem educado para que ela não fosse levada por uma rajada de vento, e agora estou preocupada em como ela vai voltar para casa. Ela era amiga de Ana desde tempos imemoriais, quando elas ainda moravam em um grande apartamento comunitário. Catherine, juntamente com seus avós, foi para lá em decorrência de circunstâncias nada agradáveis, das quais não queria se lembrar mesmo depois de mais de meio século. Foi Ana, que era 5 anos mais velha, que assumiu o patrocínio da garota confusa, para quem as regras do apartamento comunitário eram de uma selvageria incrível. Quando criança, essa diferença de idade parecia enorme. Quando o apartamento comunitário se dispersou, os amigos não perderam o contato e, morando no mesmo bairro, continuaram a se ajudar mutuamente. E hoje, em um dia tão importante, Ana parecia ter aparecido por acaso, o que era a ordem do dia para elas, e não levantou nenhuma suspeita. É claro que, de fato, a amiga veio expressamente para apoiar Catherine, mas o resultado foi diferente. Ela conversou docemente com Fiona, que havia sido apresentada a ela, e estava claramente feliz por John, de quem ela cuidou desde que ele usava fraldas e que considerava quase seu filho também. Catherine havia se enganado ao pensar que Ana compartilharia seu ponto de vista. A amiga, com o tom exageradamente oficial e a voz bem tonificada, disse: Parabéns, Catherine. Parabéns, Catherine. Uma verdadeira sogra despertou em você. A convidada, sorrindo ironicamente, desenhou uma silhueta em forma de violão no ar, depois deu um tapinha em seus deuses e continuou. Fiona é muito bonita. De fato, exceto pelo fato de ser muito magra, mas isso, como sabemos, pode ser corrigido, e no sentido mais verdadeiro da palavra. Você e eu, se você se lembra, também éramos magros e cheios de anéis, mas depois construímos uma armadura tal que agora nossos corpos estão seguramente escondidos e inacessíveis aos olhos curiosos. As mulheres, cujas figuras estavam de fato muito fora dos parâmetros do modelo, olharam umas para as outras sem conivência, lembrando-se do passado, e caíram na gargalhada. Quando a explosão de alegria se dissipou, a anfitriã voltou ao assunto da iminente aliança. Ainda assim, Ana, veja você mesma onde ele está e onde ela está. Há duas grandes diferenças. Fiona tem apenas o charme da juventude, e nada mais. Ela não é tão dotada intelectualmente quanto meu John. Ana, você sabe, quando estávamos sozinhos na cozinha, perguntei a ela qual era o sonho dela, e sabe o que ela disse? A interlocutora levantou uma sobrancelha, demonstrando seu interesse, e perguntou brevemente. E sobre o quê? Uma família grande. Ela me disse que sonhava em ter pelo menos 2 filhos. Você consegue imaginar algo assim? Sim, nos dias de hoje, seria um para criar, para criar. É uma loucura. Para a surpresa de Catherine, sua amiga não compartilhava de sua opinião e começou a objetar gentilmente, defendendo Fiona. Não, Catherine, você está enganada a respeito dela. Ela me pareceu bastante adequada. Doce, modesta, educada, e que artesã. A blusa, que eu imaginava ser uma coisa de boutique, acabou sendo costurada por ela mesma. E os doces caseiros que ela trouxe para a mesa, simplesmente a melhor pilotagem. As mãos da Fiona são de ouro. Você não precisa se preocupar com o John. Ele sempre estará bem alimentado e bem vestido. Você não pode negar. Qual é o problema de uma garota querer ter filhos? Assim como uma dará à luz, talvez ela mude de ideia para continuar. Catherine franziu os lábios.
Ela estava insatisfeita e familiarizada com a noiva de seu filho e, por sua vez, com a conversa dela com sua amiga. De fato, Fiona não era uma garota ruim. Isso enfureceu ainda mais a mãe, que só queria o melhor para o filho. Ana, como se tivesse ouvido claramente os pensamentos de sua amiga, apresentou outro argumento. Provavelmente, isso se deve ao ato altruísta de sua irmã mais velha, Fiona, e aos sonhos de uma família grande, afinal, uma coisa enorme, o apoio das pessoas próximas a elas. Sabe, Catherine, acho que você deveria aceitar essa garota sem hesitar. É claro que ela pode se familiarizar com a irmã e o irmão primeiro, mas tenho mais do que certeza de que eles também são pessoas maravilhosas, um ao outro pela montanha, e isso vale muito. Houve silêncio na sala novamente. As mulheres estavam pensando sobre as vicissitudes da vida e, ao mesmo tempo, Juan, que tinha ido para casa ver a moça, tranquilizou sua amada. Confie em mim, tudo correu bem. A mamãe, é claro, estava um pouco tensa, mas isso é normal. Mas a tia Ana gostou muito de você. Pode ter certeza de que ela influenciará minha mãe da maneira certa, para que ela abra os olhos para o quanto você é maravilhosa. Sinceramente, não precisa se preocupar com sua mãe, ela é apenas aparentemente rígida e, de qualquer forma, sua opinião não é decisiva. Tudo o que eu quero é estar com você, então é isso que farei. John voltou para casa animado e ficou feliz pelo fato de sua mãe e tia Ana não terem se posicionado contra ele e o dissuadido de se casar com Fiona. Entretanto, a principal batalha pela liberdade do homem ainda estava por vir. Catherine, como uma mulher superficial, decidiu agir de forma fraca e astuta. Logo, ela teve uma conversa franca com seu filho adulto. Filho, não tenho nada contra a Fiona. Ela é simpática e bonita. Mas é tão simples quanto 3 moedas de 1 centavo. Ela o arrastará para o pântano burguês em fraldas, raspachonqui e todas essas coisas. Você nem precisa adivinhar como as coisas acontecerão entre você e Fiona. Ela começará a ter bebês e você terá que trabalhar tanto que não verá a luz do dia. É claro que você fará o melhor que puder, mas será que você realmente quer trabalhar para sempre? Fiona não é uma garota má, então você não deve arruinar a vida dela também com esse casamento. Eu o conheço bem, você é assim desde a infância, e você tem uma ideia, faz o que for preciso para alcançá-la e, depois de atingir seu objetivo, ela se torna desnecessária. Isso já aconteceu com você muitas vezes, com a bicicleta, com o skate ou, lembre-se, você queria fazer mergulho. Quantas vezes você acabou fazendo mergulho? 2 vezes, eu acho, certo? John tentou se opor. Mãe, isso não é a mesma coisa. Mamãe, isso não é a mesma coisa. Passatempos de infância são uma coisa, mas agora é outra bem diferente. Catherine balançou a cabeça negativamente. Oh, filho, você está apaixonado agora, quase cego, até as coisas óbvias você tem que explicar. Você não vai durar muito tempo na monotonia da vida, divorciando-se de Fiona como se fosse algo natural. É bom que você não tenha filhos, ou terá que pagar pensão alimentícia. E isso pode dificultar a construção de um novo relacionamento no futuro. Acredite em mim, sei do que estou falando. Deixe a Fiona em paz, e ela encontrará sua própria felicidade real e tranquila. Você tem outro destino. Encontre outra garota, mais ambiciosa, um pouco mais ousada, para que juntos, nesta vida, vocês se empenhem e reconquistem tudo o que puderem. Mas o homem não desistiu. Eu não preciso de outra garota. As disputas surgiam regularmente, mas, apesar das tentativas e artimanhas de sua mãe, John permaneceu casado com Fiona. Catherine suportou a nora, que se mostrou muito sábia para sua idade. Fiona não iria se curvar à opinião de um novo parente, mas ela tinha tanto tato que, por alguns meses, enquanto a hipoteca estava sendo processada e ela e John estavam morando no apartamento da mãe dele, ela até conseguiu agradar a rigorosa sogra. A jovem se aproximou dela na ponta dos pés e se mostrou uma anfitriã ideal. O filho primogênito, que nasceu 1 ano após o casamento, reconciliou ainda mais a sogra e a nora. Catherine, ao visitar o neto Oliver, sempre se surpreendia com o fato de Fiona ter preparado a comida e a casa estar em ordem.
A mulher entendeu, um grande mérito nisso pertence a Nora e a seus parentes mais próximos. O fato é que John e sua esposa haviam feito uma hipoteca e, mesmo com a ajuda de sua mãe, a opção disponível para eles, é claro, estava longe de ser a ideal. O apartamento precisava de reparos, e não apenas cosméticos. Apesar disso, a Nora não reclamou nem se queixou. Contando com a ajuda da irmã e do irmão, ela organizou os reparos. Com piadas e brincadeiras, Alice e seu marido, Michael e a própria Fiona, confiando aos cuidados da pequena sogra Oliver, reformaram o apartamento e, em parte do trabalho, envolveram a equipe que, pouco antes, havia trabalhado no apartamento de sua irmã mais velha. Catherine admirou a simpatia desse trio. Ela ficou feliz ao observar o relacionamento caloroso entre irmã e irmão, e todas as dúvidas sobre Fiona ficaram no passado. A jovem acabou se tornando uma mãe e esposa maravilhosa. Catherine concordou com a opinião de sua amiga. Anna havia sido mais esperta do que ela e observara com precisão que Fiona seria a cuidadora perfeita para John. 2 anos depois do primogênito, a família teve um segundo filho, chamado Dustin. A mudança na composição familiar praticamente não afetou a casa, exceto pelo fato de que havia ainda mais coisas de criança. Fiona ainda conseguia fazer tudo, e Catherine, lembrando-se de suas tentativas de separar o filho de sua noiva, ficou encantada com o fato de suas persuasões terem sido inúteis. Sua sogra achava que o filho e a esposa parariam de ter filhos, mas Fiona e John tinham suas próprias opiniões sobre o assunto. Logo após o primeiro dia de Oliver na escola, sua nora, que havia ficado animada ao ouvir as músicas, entrou em trabalho de parto rapidamente. Fiona, milagrosamente, ou melhor, graças à perícia do motorista da ambulância que atendeu ao chamado, conseguiu chegar à maternidade. Quase no corredor de uma instituição familiar, nasceu um terceiro filho de uma mulher. O nascimento de Kevin coincidiu com uma crise na empresa onde sua mãe trabalhava antes da maternidade, e Fiona simplesmente não tinha para onde ir. John ficou feliz com isso. Não tem problema, fique em casa com as crianças. Eu ganho dinheiro suficiente. Eles cuidarão das crianças e você não terá de trabalhar muito. Será bom para todos. Entretanto, seguindo o conselho de sua irmã mais velha, Alice, Fiona tentou não fechar a casa e tentou trabalhar meio período em casa. É claro que, com 4 homens, incluindo seu marido, havia muito o que fazer. Ela tentava alimentá-los com comida saborosa, nutritiva e variada, mas também, à medida que as crianças cresciam, começou a envolvê-las ativamente na ajuda em casa. Tudo ficou muito mais fácil quando o segundo filho foi para a escola. E a esposa conseguiu criar uma nova rotina diária, que incluía tarefas rotineiras e diversão com as crianças favoritas. A sogra, vendo a harmonia que reinava na família do filho, nunca deixou de admirar a incansável nora. Ela tentava ajudar Fiona com as crianças de todas as formas possíveis e adorava os netos de todo o coração. Quanto mais o tempo passava, mais talentos eram descobertos em sua nora, e Catherine se alegrava com o fato de seu filho ter sido teimoso. Kevin estava com 4 anos e Fiona já havia se acostumado a ser dona de casa. Além disso, Anna sempre pedia à nora de sua melhor amiga que costurasse ou consertasse alguma coisa e sempre lhe pagava o suficiente pelo trabalho. E ela até começou a lhe enviar clientes não caprichosos e generosos. A mulher cuidava das crianças, da casa, contribuía para o orçamento familiar e era feliz. Só que John, como se achasse que Fiona, com 3 filhos, não iria a lugar algum, começou a se comportar longe de ser um modelo de homem de família. O homem começou a ficar até tarde no trabalho. Nos fins de semana, cada vez com mais frequência, ele começou a ir a algum lugar, justificando suas ausências pela necessidade de trabalho. Se a mulher pensava em algo ruim, ela imediatamente tentava banir os pensamentos tristes para não causar problemas. Para Fiona, parecia que nenhuma força poderia separá-la de John, mas ela estava enganada. Em homenagem ao seu jubileu de baga, Alice ia organizar um feriado na casa de campo, com kebabs, pernoites e passeios a um pequeno rio, que ficava a apenas alguns quilômetros de distância. A mulher ligou e, pedindo à irmã que ligasse o alto-falante, convidou toda a família para uma grande festa, descrevendo-lhes incessantemente todas as vantagens de um feriado na natureza. A previsão do tempo será quente, não há previsão de chuva, portanto, vocês podem montar barracas no local e dormir lá,
pois não podemos instalar ar-condicionado. A casa é um pouco abafada, na verdade. Jacob prometeu que ele e sua noiva viriam na quinta-feira, mas não vamos comemorar sem você. Não foi preciso muita persuasão. Fiona e todos os seus homens ficaram encantados em se juntar à família e tomar um pouco de ar fresco longe da cidade sufocante. Os meninos ficaram entusiasmados com a ideia. Eles adoravam a família e, quando souberam que o tio Jacob participaria da festa, estavam literalmente contando as horas até a partida. Em uma breve reunião familiar, eles decidiram partir na sexta-feira à tarde, assim que John chegasse do trabalho, especialmente porque o homem não tinha nada para fazer no fim de semana e planejava passar um tempo com a família e os parentes da esposa. John se envolveu muito ativamente na compra e deu a Fiona uma quantia impressionante de dinheiro para comprar um presente. No entanto, no dia tão esperado, ao voltar do trabalho para casa, o homem surpreendeu a esposa com uma notícia repentina. Acho que comi algo não muito fresco no almoço da lanchonete. Algo está me incomodando e preciso ir ao banheiro. Tenho medo de piorar. É melhor eu ir para a cama. Fiona estava preocupada e correu para encontrar um remédio adequado. A mãe de muitos filhos tinha um armário de remédios caseiros que poderia competir com o equivalente ao consultório de um paramédico. Assim, a mulher imediatamente trouxe para o marido, que havia se acomodado no sofá, um remédio de primeiros socorros. Entregando a John um comprimido e um copo de água morna, Fiona esclareceu. Quer que fiquemos aqui também, esperando que você se sinta melhor? Estaremos indo embora amanhã de manhã. Vou explicar tudo para Alice. Tenho certeza de que ela entenderá. John balançou a cabeça fracamente. Por que fazer tais sacrifícios? Os meninos estavam ansiosos por essa viagem. Vá sem mim. Eles vão se divertir me vendo correr para o banheiro. Não, você se diverte. Divirta-se. Assim que eu descansar um pouco e me sentir melhor, estarei lá. Ou você pode me trazer algo de lá, se a minha doença persistir. Fiona olhou para os meninos, que já estavam ansiosos por um fim de semana divertido, e concordou com o plano do marido, aceitando sua promessa de que, se ele piorasse, não seria um herói e pediria ajuda médica. Lembre-se de que as crianças e eu o amamos muito. Não fique triste sem nós. O homem estava tão fraco que nem mesmo acompanhou a família até a porta e apenas acenou para os filhos. Depois de enfrentar o trânsito habitual das sextas-feiras na saída da cidade, Fiona dirigiu o carro com confiança até a casa de campo da irmã. Alice estava muito feliz por ter convidados, embora estivesse um pouco triste com o fato de seu genro estar doente. E assim começou a comemoração. Os kebabs de Jacob estavam excelentes, e sua noiva se juntou a eles. Os brindes foram acompanhados por um delicioso croissant gelado, o que foi um alívio depois de um dia quente de verão. As crianças estavam se divertindo, unidas em uma pilha de vozes ruins. Elas brincavam de esconde-esconde ou esconde-esconde no jardim e só ocasionalmente vinham à mesa para se refrescar ou matar a sede. Tudo estava bem, mas Fiona estava inquieta. No meio do banquete, sua irmã se aproximou dela. Fiona, por que está se castigando? Faça suas malas e vá ter com seu marido. Não se preocupe com os meninos, as crianças se dão bem umas com as outras e acho que ficarão felizes em ficar aqui sem você. Você pode ver que eles gostam daqui. Vá e alivie sua alma. Fiona explicou aos filhos que o pai deles precisava de sua ajuda agora e que ela deveria ir embora. Em vão ela se preocupou com a possibilidade de as crianças implorarem para voltar para casa. Pelo contrário, o próprio Oliver se ofereceu para ficar no chalé e prometeu cuidar dos irmãos mais novos. A mulher não queria dirigir depois de beber croissant e chamou um táxi. Não era barato, mas era um desperdício ainda maior se arriscar. Fiona deu um beijo em sua família e correu para o carro. A estrada para a cidade estava livre e o táxi logo chegou. Fiona não queria incomodar o marido, então abriu a porta com sua própria chave e, por um segundo, congelou de surpresa. Havia sapatos femininos de um estranho no corredor. Fiona ficou assustada com o fato de o marido ter ficado tão doente, afinal ele havia chamado os paramédicos a conselho dela.
Mas não havia nenhuma ambulância na entrada da garagem e era improvável que um médico, mesmo que fosse chamado de uma clínica particular, tirasse os sapatos no apartamento de um paciente. De repente, Fiona se sentiu mal. De repente, ela se deu conta de que a indisposição do marido era apenas uma desculpa para ficar em casa. A música suave e a voz de uma mulher vinda do quarto confirmaram que John havia mentido para ela. Sua primeira inclinação foi sair correndo do apartamento, mas Fiona decidiu seguir o caminho amargo de uma esposa traída até o fim. A mulher abriu a porta entreaberta do quarto. Fiona observou a cena de horror por alguns segundos e, de repente, começou a bater palmas. A patroa assustada gritou e se virou. A esposa dedicada a reconheceu como a colega de seu marido. Eles a haviam encontrado várias vezes, em festas da empresa e uma vez em um encontro casual no shopping center. Fiona não conseguia se lembrar do nome dela agora, mas sua memória lhe dizia que ela havia sorrido de forma doce e luxuriosa quando John a apresentou pela primeira vez. Fiona pensou distraidamente sobre a situação, como se sua cabeça estivesse tentando protegê-la de uma dor terrível. Então, essa cena feia provavelmente não foi nem mesmo um episódio, mas uma história de várias partes na qual eu fui escalado para o papel de um tolo ingênuo e desatento. John, percebendo a presença de sua esposa na porta, literalmente empurrou a confusa senhora para fora do caminho e se voltou para sua legítima esposa. Fiona, você entendeu tudo errado. A mulher ficou ainda mais confusa com a declaração insolente do marido e, então, claramente sob a influência da adrenalina, encontrou forças para brincar. Claro. Soube que você encontrou uma cura inovadora para envenenamento. Ela tem muito mérito. Acho que ela deveria ser patenteada. Ok, John, vejo você na cozinha. Sua acompanhante pode encontrar a saída do apartamento sozinha? Fiona se virou e foi para a cozinha, que também foi profanada por seu marido e seu visitante. Sobre a mesa havia uma tigela de frutas, vinho espumante e 2 taças. Foram essas 2 taças, decoradas com gravuras requintadas de desejos de felicidade, que haviam sido dadas a ela e a John em seu casamento pelo irmão mais novo dele. Agora havia batom na borda de uma delas. A mulher sentiu-se enojada por estar em sua própria cozinha. Não só o marido havia trazido outra mulher para dentro de casa, mas, sem pensar na profundidade de sua mesquinhez, ela também estava servindo bebidas de sua paixão nas taças comemorativas. Com nojo, Fiona olhou para as marcas da traição do marido. Ela estava tão enojada com o comportamento dele que simplesmente dobrou as bordas da toalha de mesa quase nova, deu um nó enorme e a jogou no chão. Os copos e outros pratos que estavam sobre a mesa há pouco fizeram um barulho lamentável. O material de borracha deveria proteger o piso contra vazamentos, mas Fiona não deu a mínima. Ela ouviu a porta bater. Parecia que a amante de seu marido havia deixado o apartamento. O mundo se concentrou no rosto de John, que segundos depois entrou na cozinha e ficou na frente da mulher. Como se nada tivesse acontecido, John perguntou: "Onde estão as crianças?" A mulher, indignada, estava ansiosa para responder profanamente, mas se conteve e perguntou ao marido, imitando a entonação dele: "Onde está sua consciência? Onde está sua consciência? Não apenas você obviamente mentiu sobre sua doença, mas trouxe para casa uma mulher estranha para se divertir enquanto estou fora com as crianças." João nem mesmo deu desculpas, mas partiu para a ofensiva, fazendo com que a mulher se sentisse culpada. Se os maridos não mentissem, a maioria das famílias felizes já teria se desfeito há muito tempo. Além disso, desculpe-me a franqueza, mas você parece um cavalo que foi conduzido. Está sempre dando voltas e mais voltas como um carro elétrico. Estou procurando uma nova experiência, uma explosão de emoções. Você tinha que aparecer. Está me vigiando? Fiona sentiu que mais alguns minutos e ele não conseguiria manter suas emoções sob controle, então tentou tirá-lo dali o mais rápido possível. Muito bem, John, se você já disse tudo o que queria dizer, então adeus. Interrompi seu voo por acidente. Não tinha intenção de desconfiar de você ou testá-lo. Pensei que estivesse sofrendo aqui, mas parece que está tendo um voo emocional. Vá, talvez você se encontre com sua amante e voe, mas não em nosso apartamento.
O homem cerrou os dentes, mas conhecendo sua esposa de 13 anos de casados, decidiu não fazer alarde e sair do apartamento. A porta se fechou novamente. Fiona observou mentalmente que o som era muito mais baixo do que depois que a amante do marido havia saído. Não houve lágrimas, embora o ressentimento tenha picado seu coração e exigido ação. Fiona imaginou que não havia como apagar as lembranças, então as roupas de cama teriam o mesmo destino que as toalhas de mesa e os pratos da cozinha. Ela arrastou os 2 pacotes para a lixeira na rua e voltou para casa. Naquele momento, o telefone de Alice tocou. Ela estava preocupada com o fato de Fiona não ter lhe contado como havia chegado lá. A mulher, dedicada ao marido, tentou fazer com que sua voz soasse bastante alegre e, na pergunta seguinte, respondeu que John estava se sentindo muito melhor. Isso, no entanto, não poderia ser considerado uma mentira. Desde que a mulher não tivesse chegado em casa em uma hora imprópria, ele estava muito bem. Fiona decidiu não perturbar a irmã com a notícia do colapso de sua vida familiar, achando que era melhor deixar a diversão continuar na casa de campo. Quando perguntou como seus filhos estavam se comportando, ela nem sequer ouviu a irmã com atenção e se apressou em se despedir. Fiona foi dormir no quarto das crianças, feliz por terem reformado os móveis recentemente e comprado uma cama grande e confortável para seu filho mais velho, Senna, que havia crescido muito. Na manhã seguinte, ela planejava voltar para a dacha da irmã e, cansada de se preocupar, adormeceu imediatamente. Ao acordar nas primeiras horas da manhã, Fiona teve tempo de empacotar o máximo que pôde das coisas do marido em 2 malas. Não foi muito difícil, especialmente porque ela nem tentou dobrar as roupas de forma organizada, mas isso a cansou mentalmente. A mulher preparou e tomou café, mas antes que pudesse se arrumar, seus planos tiveram que ser ajustados devido ao zumbido do interfone. A sogra, a quem John evidentemente teve tempo de contar sobre o contratempo com a esposa que não havia retornado a tempo, veio visitá-la pela manhã para tentar salvar a família do filho que estava se desintegrando. Embora Catherine tivesse sua própria chave do apartamento, por precaução, ela não abriu a porta, mas bateu gentilmente no andar de baixo. Fiona presumiu que seu marido tentaria enviar sua mãe em uma missão de paz e já se arrependia de não ter ido à dacha da irmã na noite passada. No entanto, era tolice se esconder. A mulher abriu a porta para a sogra e Catherine, quase imediatamente, assim que ela se sentou na cadeira oferecida na cozinha e recusou o café, partiu para a ofensiva. Fiona, você consegue adivinhar por que eu vim vê-la? Sinto muito pelo John. Um homem cometeu um erro, é assim que as coisas são. Eu também peguei meu marido no flagra. John era apenas um garoto, um pouco mais velho do que Kevin é agora. O pai dele me implorou para manter a família unida para o bem do bebê. Mas eu sou uma mulher orgulhosa. Não dei ouvidos a nenhum de seus conselhos e me divorciei. E você sabe, ainda me arrependo. Uma criança precisa de um pai, ou de um avô em caso de emergência. Você sabe, um bom modelo masculino. Oliver estará a 1 ou 2 anos da puberdade. Dustin e Kevin amam o pai deles, e eu sei que você ainda ama John. Perdoe-o, nem que seja pelo bem dos meninos. Ele precisará de um pouco de tempo para superar isso. Não separe a família, por favor. Fiona não quis prolongar a conversa desagradável e interrompeu a sogra de forma não muito educada. Ekaterina, diga-me, John, provavelmente está perto da entrada, no carro, esperando por você? A sogra sorriu feliz, pensando que sua pequena e honrosa missão havia sido bem-sucedida, e a nora estava pronta para fazer as pazes com o traidor, então ela se apressou em assentir. É claro que ele queria vir primeiro para conversar, de forma honesta e franca, mas eu o convenci a não fazer isso. Eu queria prepará-lo de alguma forma. Fiona assentiu com a cabeça, como se tivesse previsto essa reviravolta nos acontecimentos, e disse à sogra: ligue para ele, mande-o subir. Catherine discou rapidamente o número do filho e, em poucos minutos, as mulheres ouviram a chave girar na porta. Na cozinha, onde a sogra e a nora estavam sentadas, John entrou e perguntou: é tudo, mãe, obrigado. Se puder, deixe-nos a sós. Quero falar com minha esposa a sós agora.
Catherine, encorajada, deu uma piscadela para Nora e saiu da cozinha de lado, dizendo que deixaria as chaves do carro na prateleira, para que, se necessário, John pudesse ir com a esposa de férias para a casa de Alice, e fechou a porta atrás de si. A mulher, no entanto, não podia imaginar o que viria a seguir. John colocou a chaleira no fogo, depois foi até o fogão, colocou uma frigideira no fogão, colocou a manteiga e tirou os ovos da geladeira. Quebrando-os em uma xícara como se não fossem nada, ele perguntou: "Você quer que os ovos fervam?" A mulher balançou a cabeça em silêncio. Não conseguia imaginar como se comunicaria com o marido, que há apenas algumas horas havia sido flagrado com outra mulher no apartamento deles. Ela pensou que ele daria desculpas, mas John demonstrou uma compostura extraordinária. Não havia inquietação ou nervosismo em seu comportamento. Seus movimentos eram precisos e medidos. Logo ele se sentou calmamente em frente à esposa e começou a devorar os ovos mexidos. O homem não parecia nem um pouco constrangido pelo fato de Fiona não tirar os olhos dele. Quando John começou a tomar o chá, a esposa disse ao marido: "Não vou fazer rodeios. Você pode conversar com as crianças sempre que quiser, mas não posso mais morar com você. Algumas de suas coisas estão em malas. Pegue-as e vá embora. Vou pedir o divórcio depois do fim de semana. Acho que você é um homem sensato e não vai arrastar o processo." As palavras de Fiona foram uma surpresa total para John. O homem esperava um resultado completamente diferente. E, diante dos olhos de sua esposa, ocorreu uma metamorfose surpreendente. Ele passou de um homem calmo a um homem insolente que recorria a insultos sarcásticos. "Oh, você não sabe como ela é doce. Ela não pode mais viver comigo. Ela não pode viver sem mim. Pense pelo menos por um momento, você já tem 35 anos, tem 3 filhos. Ninguém precisará de você com filhos. Você envelhecerá e, quando eles saírem de casa, você ficará sozinho. Isso se eles não o expulsarem de seu próprio apartamento. Portanto, é de seu interesse voltar para mim. Não vai ser fácil criar filhos sozinha. Então, paz?" Depois de dizer isso, Fiona não teve dúvidas de que sua vida de casada com John havia terminado. Era uma pena para ela e para seus filhos, que seu marido havia previsto que se tornariam canalhas no futuro. A mulher cerrou os dentes. "Vá embora." John percebeu que, em seu desejo de magoar a esposa, havia ultrapassado um limite muito importante, mas não ia se desculpar. "Você estragou meu apetite. Tudo bem, se você quiser continuar divorciada e com filhos. Você é forte, pode lidar com isso. Estou indo embora. Pegarei o resto das minhas coisas no próximo fim de semana, portanto, fique em casa." Fiona apenas sorriu. "Não se preocupe, não quero a de mais ninguém. Entre, ou talvez eu tenha deixado um par de meias para trás. Além disso, não se esqueça de que você tem filhos." O homem se virou e saiu do apartamento. Fiona queria muito bagunçar o apartamento que havia organizado com tanto carinho. Mas a única coisa que a impedia era a ideia de ter que reconstruí-lo sozinha. A mulher era incapaz de ficar sozinha. Ela se apressou em chamar um táxi para a Dasha de sua irmã. Alice, assim que olhou para Fiona que retornava, percebeu que algo estranho havia acontecido e, chamando a irmã de lado para que suas conversas não fossem ouvidas pelos outros convidados, perguntou: "O John ficou doente? Ele foi hospitalizado? Por que você não diz nada, Fiona? Diga-me o que aconteceu." Fiona não inventou nada e contou os últimos acontecimentos da família com sinceridade. Alice abraçou a irmã e a aconselhou a não tomar uma decisão precipitada. "Isso é com você, mas acho que John merece uma segunda chance. Qualquer que seja a sua decisão, estarei do seu lado e a apoiarei. As crianças provavelmente não precisam ouvir nada agora. Espere, talvez no fim de semana você mude de ideia e tente reconstruir sua família. Mas, mesmo que isso não aconteça, pelo menos você terá alguns dias mais felizes." A recomendação da irmã não era desprovida de razão, e Fiona não estragou o feriado dos filhos. John não telefonou nem tentou falar com a esposa novamente,
pois tinha muito em que pensar sem tentar se reconciliar com ela. Imediatamente após o fracasso da reconciliação com Fiona, o homem enfurecido levou as malas para a casa de sua mãe e disse: "Eu não consegui fazer aquela vadia ir embora. Bem, que ela venha correndo quando estiver com problemas. Ela estará em meus pés para me fazer voltar mais cedo. Bem, estou indo, preciso dar uma volta, tomar um pouco de ar." Catherine não lembrou ao filho que, há muitos anos, ela o havia aconselhado a não estragar a vida de Fiona e a desistir da ideia de se casar com ela. Ela se ofendia com o fato de o próprio John destruir a família que, graças aos esforços da nora, era quase perfeita. Antes que ele pudesse argumentar com o filho que Fiona não era uma mega estrela, mas apenas uma vítima de sua teimosia, e que foi a traição dela que causou a briga, o homem chutou as malas contra a parede, como se estivesse descarregando sua raiva contra elas, e saiu. A mulher teve pensamentos infelizes. A triste história de sua vida estava se repetindo no destino feminino de sua nora. Catherine sentiu pena de Fiona e, principalmente, de seus netos. Tendo passado pela mesma provação muitos anos antes com seu marido, o pai de John, a mulher estava bem ciente de que, em um formato de pai dominical, seu filho não poderia dedicar tanta atenção aos meninos. Ela tentou descobrir o que havia perdido ao criar John, já que ele era capaz de destruir a família com tanta facilidade. A mulher ficou muito feliz por sua previsão sombria sobre o rompimento com Fiona não ter se concretizado, mas acabou sendo em vão. Durante todo o dia, Catherine pensou em como persuadir o filho e a nora a não gerar a febre. Ela não sabia como convencer o filho e se sentia incapaz de pressionar Fiona. O dia passou voando e, à tarde, ela teve outro susto. John entrou cambaleando no apartamento, acompanhado por uma senhora evidentemente não muito sóbria, e apresentou a companheira de sua mãe. "Ginny, esta é minha mãe, Catherine, a melhor do mundo, eu lhe garanto." O homem soluçou e continuou: "Mãe, esta é a minha Ginny. Vamos ficar aqui por um tempo, certo?" Em vão John pensou que sua mãe aceitaria calmamente a traição de sua esposa. Catherine, que também havia passado por essa provação, inesperadamente ficou do lado de Fiona, a quem ele traiu. "Filho, não vou mentir para você dizendo que estou muito feliz em conhecer a mulher por quem você insultou sua esposa legítima. Só vou deixá-lo entrar em meu apartamento por uma noite, e isso é só porque é perigoso andar na rua assim. Não quero que nada aconteça com você. Mas você sabe que eu não vou deixar que você transforme meu apartamento em uma bagunça." O companheiro de John não pareceu nem um pouco constrangido com a recepção. Esperando até que o homem tivesse ido ao banheiro, ele sorriu amplamente e disse: "Eu também não estava ansioso para encontrá-lo hoje. É que não estou em forma hoje, sabe? Eu estava tão confuso que nem pensei em trazer flores. Por favor, me perdoe e entenda. E, em geral, para que não haja ambiguidade entre nós, explicarei: amo seu filho há muito tempo e ouso assegurar-lhe que tenho as mais sérias intenções. Estou convencida de que, depois que eles se divorciarem, eu me casarei com ele. Portanto, gostemos ou não, teremos que nos comunicar. Você e eu queremos que John seja feliz, não queremos?" Não se sabe o que ele teria dito em resposta à insolente hóspede Catherine, pois o homem que retornou às senhoras arrastou a amante para o antigo quarto de dormir, a caminho de informar a mãe indignada que eles não jantariam esta noite. Para resolver a crise familiar na vida de seu filho, Catherine tentou conectar sua sábia amiga. Explicando a situação a Anne, a mulher lhe pediu que pelo menos conversasse com John, pois esperava que seu filho a ouvisse. No entanto, o homem, assim que a amiga de sua mãe começou a lhe dar um sermão sobre a necessidade de valorizar a família, interrompeu abruptamente a conversa e não mediu palavras. "Tia Anne, eu sempre a respeitei. Além disso, quase a considero minha parente. E não esperava que se intrometesse em meus assuntos. Especialmente porque está tentando persuadir a pessoa errada. Seria mais fácil para mim ficar com Fionca, mas ela é teimosa." John até deu uma risadinha, percebendo a ambiguidade da frase, e depois continuou seriamente: "Espero que você não me sobrecarregue com esse assunto novamente. Até logo." Vendo a reação negativa de sua mãe em relação a Ginny, John deixou suas coisas no apartamento dos pais e saiu para uma farra com sua amante.
O filho e sua companheira atrevida continuaram a ir ao apartamento de Catherine de tempos em tempos para passar a noite, pois não conseguiram ou se recusaram a encontrar uma acomodação adequada para aluguel de longo prazo. O comportamento do casal, que, sem se constranger com a idosa, se entregava ao entretenimento, a enojava muito. Sua mãe sonhava que John caísse em si e voltasse para sua legítima esposa. Mas os dias passavam voando, e o homem parecia ter se esquecido da família. A pedido de sua amiga, Anna decidiu seguir outro caminho e influenciar Fiona. A idosa repetiu praticamente a mesma coisa que havia dito à sua nora Catherine, mas o resultado positivo não veio. Fiona, cansada de tudo o que estava acontecendo, simplesmente pediu: Anna, ouço em toda parte que meus filhos precisam de um pai. Eu mesma posso ver isso. Mas como posso superar isso? Anna não sabia como responder a essa pergunta. Agradecendo a Fiona por seu tempo e deixando presentes para as crianças, ela saiu, abraçando a mulher forte e orgulhosa. Fiona estava muito preocupada, sem saber como dar a notícia aos filhos de que estava se divorciando do pai deles. Durante toda a semana, envergonhada por suas mentiras, ela disse a eles que o pai estava viajando a negócios. Mas era impossível mentir para as crianças o tempo todo. De repente, John assumiu o controle do problema. Chegando no fim de semana seguinte para pegar o resto de suas coisas, depois de um abraço nos meninos, que sentiam muito a sua falta, ele os sentou no sofá à sua frente. Ele se sentou diante deles em turco e começou a explicar que em breve haveria uma mudança em sua família. Estou me separando de sua mãe e, por enquanto, vou morar com a avó Katia. Mas irei visitá-los e brincaremos e nos divertiremos nos fins de semana como antes. Fiona, que havia se recostado em uma cadeira próxima no início da conversa, ficou com lágrimas nos olhos ao ver como seus filhos estavam chateados. Seu coração estava prestes a tremer e ela quase correu até John para lhe dizer que estava pronta para começar de novo. Mas o homem continuou seu discurso sincero, e a mulher sentiu-se entorpecida pelo desgosto. Vou apresentá-la a Ginny. Ela é ótima. Ela costumava acampar e sabe jogar jogos de computador. Você vai se divertir com ela. Fiona estava prestes a uivar de dor e ressentimento. Mas seu filho mais velho a havia vingado. Oliver se levantou do sofá e pegou a mão de Dustin, que, por sua vez, pegou a mão de Kevin. Oliver fez um aceno desdenhoso com a cabeça para o pai. Nós somos a coisa mais interessante com mamãe. Os meninos, colados um ao outro, saíram da sala e foram para o berçário. Fiona ouviu as repreensões de John através do véu de lágrimas que ainda estava em seus olhos. Você conseguiu fazer com que seus filhos se voltassem contra mim? Está feliz agora? Eu nem sabia que você iria por esse caminho, eles vão se interessar mais por você. A mulher não teve força nem vontade de se justificar e simplesmente perguntou em voz baixa: verifique se você tem todas as suas coisas, pegue-as e vá embora. Não quero vê-lo. No entanto, o homem não estava com pressa. No intervalo entre o trabalho e a diversão com a amante, ele descobriu que o principal problema poderia ser a hipoteca do apartamento e informou a quase ex-esposa. De qualquer forma, você terá que me ver. É claro que eu disse muitas coisas ofensivas, mas isso é só para acalmar os nervos. Além disso, em primeiro lugar, não abro mão de meus filhos. Em segundo lugar, temos que ir ao banco juntos para resolver a questão do apartamento. E, em terceiro lugar, você não pode jogar fora todos esses anos juntos. Você sempre será a pessoa mais próxima e querida. Na verdade, tenho feito alguns cálculos sobre a hipoteca que teremos de pagar. Acho que talvez não tenhamos que vender o apartamento e comprar um menor. Acho que podemos nos livrar disso. Se você não se importar, poderíamos nos encontrar no banco amanhã na hora do almoço? A abordagem completamente racional e impassível de John desanimou Fiona, que ficou horrorizada com a ideia de que ela e as crianças corriam o risco de se mudar. Oliver e Dustin estudam em uma ótima escola com um corpo docente forte. Além disso, a creche de Kevin fica próxima e não há problemas de transporte nem dependência dos caprichos do clima. Basta sair de casa e em poucos minutos você estará no lugar certo.
Os pensamentos giravam na cabeça de Fiona e até suas lágrimas secaram. Ela precisava se recompor e lutar pelo direito de ficar com o apartamento. Se ela partisse do princípio e exigisse a divisão da propriedade nos tribunais, o resultado poderia ser imprevisível. Assim, a mulher aceitou a proposta de John. Tudo correu de forma tão rotineira que Fiona até esperava que o processo de divórcio que se aproximava não afetasse a rotina habitual, pois, como dizer, na maior parte do tempo com as crianças ela estava comprometida, e John há muito tempo vinha se aproximando do papel de pai no domingo. O casal divorciado informou ao banco, onde fizeram uma hipoteca, sobre as mudanças significativas em suas vidas, e uma simpática consultora explicou a eles em detalhes todas as opções para resolver a situação. No caminho para casa, Fiona pensou com tristeza que essa funcionária do banco via dramas familiares como o dela diariamente. No caso dela, a solução não era das mais difíceis. Graças à impressionante quantia de dinheiro que John havia trazido com ele, restavam apenas alguns pagamentos a serem feitos, e tudo havia sido providenciado para que o apartamento fosse para ela e as crianças após o pagamento final. Faltavam apenas algumas formalidades a serem cumpridas. Ainda assim, a generosidade do homem que ela tanto amava fez com que Fiona acreditasse que eles poderiam manter um relacionamento normal, mesmo após o divórcio. Parecia-lhe que, com o fracasso do casamento, sua vida ainda não havia terminado. De comum acordo com John, ela não pediu pensão alimentícia, recebendo em troca a promessa de pagar aos filhos uma quantia fixa por mês, além de ajuda em caso de emergência. Catherine estava orgulhosa de seu filho, que, quando se divorciou, comportou-se decentemente, ao contrário de seu pai, e apoiou Fiona, assegurando-lhe que ele sempre sustentaria seus netos. Parecia que os participantes do drama familiar poderiam ser felizes. Mas essa resolução favorável da situação não agradou a uma mulher. O fluxo de dinheiro de John começou a diminuir gradualmente. Nos primeiros meses, ele mais do que cumpriu suas promessas, mas depois, sob um pretexto ou outro, começou a reduzir a quantia. Embora Fiona não tenha se dado ao luxo e tenha conseguido um emprego em um ateliê, ela estava começando a ficar sem dinheiro com os filhos. Felizmente, a avó não se esqueceu das crianças. E Alice e Michael sempre tentavam ajudar. De alguma forma, as crianças haviam crescido da noite para o dia, e até mesmo o filho mais novo começou a tratar as compras com mais sabedoria. Kevin agora passava calmamente pela loja da cozinha, onde adorava ir quase todos os dias para comprar bolos saborosos, e argumentava: a padaria da mamãe é 100 vezes melhor. Fiona praticamente parou de usar o carro, para não gastar com gasolina e manutenção. Além disso, o carro estava no nome de John e, em um dia nada agradável, o homem simplesmente lhe disse que o prazo da apólice MTPL estava chegando ao fim e, em um novo documento, decidiu não inscrevê-la. Sabe, eu pensei. Tudo é perto, então o carro ficaria parado e eu teria que usar o transporte público ou implorar a minha mãe para me dar um carro. Fiona nem sequer discutiu e, percebendo que o homem nem sequer vai se encontrar com as crianças, ela simplesmente entregou ao ex-marido um conjunto do carro. De qualquer forma, o carro agora se tornou um luxo inaceitável para ela. As crianças, que sentiam falta do pai, o viam com cada vez menos frequência. Geralmente falavam com ele por telefone, mas aos poucos a duração das ligações foi diminuindo. Fiona percebeu que, cerca de 6 meses depois de se divorciar de John, as crianças quase pararam de perguntar sobre ele. Seu filho mais velho tentou assumir completamente o papel de chefe de família. Oliver começou a passear com o cachorro do vizinho e a trazer para a mãe a pequena quantia com que a velha o havia recompensado. Fiona, é claro, tentou devolver o dinheiro à vizinha, mas ela se recusou terminantemente. Querida, Oliver está se tornando um homem e tanto. Ele trabalhou duro para você. Ele me ajudou e ganhou esse dinheiro com seu próprio trabalho, e você o está prejudicando. Ouça-me e compre algo bonito para todos eles. Fiona foi embora sem nada, mas pediu a Oliver que a consultasse antes de se envolver em qualquer projeto. A mulher suspeitava que o verdadeiro motivo pelo qual a renda de seu ex-marido havia diminuído era a influência da mulher afastada. E ela não estava errada. Logo após o divórcio, John se casou com Jeannie, que havia conseguido passar de amante a esposa legítima.
Imediatamente após o casamento, a mulher disse ao marido, agora legítimo, que era tolice vagar por cantos alugados se ele tinha uma parte do apartamento da mãe. Você é um tolo, John. Imagine quanto dinheiro economizaríamos se morássemos permanentemente com sua mãe, especialmente porque você tem todo o direito de fazer isso. E eu também, como sua esposa legítima. Além disso, estou cansado de morar na pensão de outras pessoas. E eu também ajustaria a quantia de dinheiro que você, como um pai honesto e maravilhoso, paga a seus filhos, ajustada para uma parte muito menor. Pense no seguinte, na hipoteca, que, é claro, investiu muito mais do que a ex-esposa e, de fato, deu a ela o apartamento. Não é um pouco demais para ela? John tentou fazer valer seu direito de administrar o dinheiro que havia ganhado, mas Ginny continuou a importuná-lo. John, entenda bem, isso não é mais nobreza, é pura estupidez. Você está patrocinando essa mãe de muitos filhos e nem sequer pede a ela que preste contas de para onde vai o dinheiro. Você acha que ela gasta tudo com os filhos? Não me faça rir. Ela está claramente roubando você. Ele espera até pedir a pensão alimentícia para tornar as coisas mais difíceis para você. Imagine que vamos sair de férias e você descobre que deve pensão alimentícia a ele. E depois? O homem tentou defender fracamente Fiona, mas Ginny começou a chorar e John correu para consolá-la. A mulher astuta já havia descoberto há muito tempo como lidar com o homem para conseguir o que queria. Catherine não estava entusiasmada com sua nova nora, mas tinha de suportar as circunstâncias para a felicidade de seu filho. Ginny contrastava muito com a modesta e despretensiosa Fiona, mas John não parecia notar que sua mãe estava ficando mais triste a cada dia. O quarto de Catherine estava cada vez mais cheio de cheiros de medicamentos, e várias vezes, a mulher teve de chamar uma ambulância. Os médicos se ofereceram para interná-la várias vezes, mas ela se recusou, como se temesse nunca mais poder voltar ao seu próprio apartamento como uma amante de pleno direito. John estava preocupado com sua mãe, mas Ginny conseguiu convencê-lo de que Catherine estava apenas tentando chamar a atenção. John, se fosse tão sério e perigoso, os médicos nem pediriam permissão, portanto, relaxe. Outra visita à ambulância resultou na hospitalização de Catherine, mas isso foi mais porque John e Ginny tinham saído de férias, e a mulher aflita confiou na equipe persuasiva. Em um turbilhão de afazeres, Fiona não teve tempo de ligar para sua ex-sogra e ficou muito surpresa quando Anna apareceu em seu apartamento um dia, sem combinar nada. A mulher disse que não tinha vindo para costurar nada e confessou: Fiona, desculpe-me por estar sobrecarregando-a com problemas agora, mas não tenho ninguém com quem conversar sobre isso. Estou muito preocupada. Catherine está em uma situação desesperadora. Além disso, desde que o John e a cadela dele se mudaram para o apartamento da minha namorada, ela piorou, sua saúde se deteriorou. Ela está muito preocupada. Ela foi para o hospital há uma semana com suspeita de derrame. Ela não me contou até o último minuto, escondendo o fato de que estava muito doente. Vim ver como estava minha amiga e, sem querer, descobri pelos vizinhos do quarto que seu filho querido nunca havia visitado. O médico que a estava tratando, Mickey, nem sequer quis falar comigo, porque eu não era parente de Catherine. Ou talvez ele estivesse apenas ocupado. Se você puder, vá vê-la, Fiona. Acho que isso fará com que ela se sinta melhor. Fiona ficou muito surpresa. John ligou para Oliver anteontem, dizendo que estava trazendo, mas não mencionou a doença de Catherine. Claro, Anna, com certeza irei visitá-la. Apenas me diga onde posso encontrar Catherine. A mulher ditou todos os detalhes do hospital e os horários da recepção e correu para casa, feliz por não ter se enganado em sua opinião sobre a natureza sincera de Fiona. Aconteça o que acontecer, ela estava pronta para apoiar a mãe de seu ex-marido. A visita à sua ex-sogra havia sido um verdadeiro choque para Fiona. Catherine, sempre tão bem arrumada e penteada, parecia nitidamente insalubre e o rosto inchado tinha uma tonalidade estranha e os olhos, antes tão penetrantes, haviam perdido completamente o brilho, a mão direita não obedecia à mulher e os cantos dos lábios flutuavam para baixo, dando ao rosto uma expressão sombria. Catherine tentou se levantar ao ver sua visitante, mas não conseguiu.
Fiona deu um tapinha na mão de sua ex-sogra e perguntou o mais calmamente que pôde. Por que não me ligou imediatamente, Catherine? A fala da ex-sogra ficou ininteligível, mas Fiona percebeu que ela simplesmente não queria incomodá-la e lhe garantiu. Não se preocupe, está tudo bem, não se preocupe. Vou falar com seu médico para ver se preciso de alguma coisa. Depois, voltarei para vê-la novamente. O médico, ao saber que Fiona tinha vindo perguntar sobre Catherine, começou a repreendê-la severamente. Não estou entendendo vocês, parentes. Uma mulher está deitada há uma semana e somente sua amiga, que é quase mais velha do que ela, veio vê-la. Você deve ser a nora, não é mesmo? Fiona respondeu humildemente, optando por manter o silêncio sobre o fato de que Catherine não era mais sua parente. Sim, Mickey, eu sou. Você diz todas as coisas certas, mas é assim que as coisas são. Só para não tomar muito do seu tempo, diga-me o que posso fazer por Catherine. Há algum medicamento de que ela precise ou cuidadores que eu tenha de pagar? Diga-me o senhor, por favor. O médico, percebendo o remorso sincero do parente da paciente, abrandou. Eu a teria deixado conosco por uma semana para observar seu estado e fazer exames adicionais. Mas observo, a recuperação dela dependerá do esforço conjunto de vocês. Catherine está parcialmente paralisada, como você deve ter percebido, mas o processo ainda pode ser revertido. A massagem, a medicação e os cuidados dos membros da família têm feito maravilhas, portanto, não se desespere. Agora vou lhe dar brochuras e folhetos, nos quais tudo está impresso em detalhes, inclusive os exercícios básicos. O homem passou os olhos pelo texto dos materiais promocionais, riscou alguma coisa, em algum lugar colocou pontos de exclamação nas margens e entregou os folhetos a Fiona. Aqui está. Recomendações mais detalhadas sobre medicação de apoio para a sogra serão impressas quando ela receber alta. Fiona agradeceu ao médico e, preocupada, colocou o envelope em sua mesa. Mickey estava muito irritado e resolveu jogar o envelope na cara do visitante. Adeus. E não faça isso de novo, entendeu? A mulher não teve escolha a não ser se desculpar e ir embora. O médico esfregou a cabeça subitamente caída. Apesar do fato de que havia muitos pacientes e seus parentes se comportavam de forma muito diferente, Fiona havia chamado a atenção dele, seja pela gentileza ou pelo fogo em seus olhos quando falava das perspectivas favoráveis de sua sogra. Uma mulher agradável, que não se agitava e ouvia atentamente as recomendações era bom para todos. Além disso, ela era casada com o filho do paciente. Depois de tomar um comprimido para dor de cabeça, Mickey começou a preencher os dados no computador, para não pensar mais na reunião que o havia perturbado tanto. Fiona estava indo para casa, feliz por ter decidido ir à casa da ex-sogra sozinha primeiro. Os meninos não precisavam ver como sua única avó estava fraca. A mulher soube por Oliver que John ficaria fora do país por mais 3 semanas. Achando que seu ex-marido não sabia nada sobre o estado de sua mãe, Fiona decidiu ligar para ele. Gianni pegou o telefone e, com óbvia relutância, reconhecível no tom descontente de sua voz, entregou-o a John. Na breve conversa, Fiona ficou sabendo que Catherine havia sido hospitalizada quase que imediatamente depois que o filho e a nora chegaram para passar as férias. John ficou até indignado. Fiona, a mãe está apenas tentando me manipular. Ela precisa que o filho fique perto de mim, por isso concordou em ir para o hospital, para que eu me sentisse como um porco e voltasse correndo. Ela fez com que a tia Valia me ligasse e chegou até você. Vocês estão todos juntos nisso, não estão? Só para me deixar infeliz. Você não vai conseguir nada, conte à sua mãe. O homem encerrou a ligação e, por mais que Fiona tentasse repetir, a secretária eletrônica do ex-marido não estava disponível. A mulher decidiu não contar a Catherine sobre as suspeitas do filho e começou a visitar a ex-sogra todos os dias, levando-lhe alguns de seus pratos favoritos. Em uma das visitas, Fiona encontrou Mickey no corredor e ficou sabendo que Catherine provavelmente receberia alta na sexta-feira. O médico avisou. Normalmente, a papelada fica pronta às 11 horas, mas eu aconselharia a vir um pouco mais tarde, pelo menos meia hora. Gostaria de falar um pouco mais sobre o atendimento domiciliar de sua sogra.
Ela mora com você, não é? Fiona acenou com a cabeça para evitar mais perguntas e prometeu estar lá na sexta-feira. Mickey disse, acenando em despedida. Se puder, compre um andador para adultos para esse dia. Catherine não deve ficar muito velha. E quanto mais cedo ela começar, melhor. E não se esqueça de levar seu marido para a alta, assim será mais fácil levar a paciente para o carro, pois temos enfermeiras só para separar. A mulher agradeceu ao homem atencioso, mas não especificou que seu marido já era idoso e obviamente não poderia ir ao hospital para receber a mãe. Fiona tinha um problema maior e ela precisava pensar para onde levar a ex-sogra. Levar Catherine para casa estava fora de cogitação. Ana, é claro, morava nas proximidades e poderia ir ver a amiga, mas dificilmente poderia prestar todos os cuidados. Portanto, era provavelmente mais racional levar a ex-sogra para casa. Primeiro, porém, Fiona precisava obter o consentimento de Catherine e, ao mesmo tempo, não ofender a mulher com compaixão. Ela iniciou uma conversa difícil, muito preocupada, e sugeriu: que tal ficar comigo e com os netos? Eles sentem muito a sua falta e ficarão incrivelmente felizes. Catherine, escondendo as lágrimas, concordou. Ela mesma tinha medo de ficar sozinha. Fiona explicou aos filhos que a avó deles agora estaria morando com eles. As crianças receberam a notícia com gritos entusiasmados, e a mulher foi rápida em esclarecer: a vovó Catherine está um pouco doente, então teremos que manter a civilidade, certo? Os filhos confirmaram que iriam se comportar. Oliver e Dustin imediatamente se ofereceram para reorganizar o quarto para deixar a vovó confortável. Fiona se sentiu melhor. Ela não tinha dúvidas de que sua ex-sogra se recuperaria mais rapidamente na companhia de seus maravilhosos netos. No dia da alta, Fiona ouviu atentamente todos os conselhos de Mickey, disse que já havia preparado o apartamento pensando na saúde de Catherine e, por algum motivo, essa clareza agradou o médico. Ele ficou feliz por seus esforços não terem sido em vão e que, com o apoio da família, ela poderia voltar à sua antiga atividade. Se ele estava triste por não ver Fiona novamente, ele não demonstrou isso. Seus netos, que tinham voltado da escola e buscado o irmão na creche no caminho, e sua fiel amiga já esperavam no apartamento. Com a ajuda de um motorista de táxi, que se revelou um homem receptivo, Fiona conseguiu levar a ex-sogra em segurança até a porta da frente da casa da família. A idosa não tinha ideia de que seu retorno do hospital se transformaria em uma comemoração tão emocionante. Os meninos mais velhos se gabaram de suas conquistas na escola, e o mais novo, Kevin, mostrou um cartão das férias de primavera. Quando ele percebeu que a lembrança devia ter sido uma surpresa para sua mãe, ficou muito envergonhado. O humor de Catherine melhorou consideravelmente em meio à agitação alegre, um rubor surgiu em suas bochechas, e ela gostou de observar Fiona, que admirava seus filhos. A mulher levou os filhos para ajudá-la com a refeição, e Ana lembrou discretamente a amiga de uma conversa antiga que tivera depois de conhecer a namorada de John. Veja, eu estava certa quando tentei defender a Fiona. Ela só tem boas qualidades e é uma ótima mãe. Veja os ajudantes. Catherine ficou momentaneamente triste, mas depois se animou, confirmando o ponto de vista da amiga. Sim, Ana, é tudo isso mesmo. Eu, Fiona, em geral, tenho medo de dizer que, na última semana, ele se tornou ainda mais querido do que meu filho. Como ele se importava comigo. Meus colegas de quarto estavam com ciúmes. Depois do almoço, que transcorreu em uma atmosfera agradável, Ana ajudou a amiga a se acomodar no quarto preparado para ela. E Fiona correu para a farmácia para comprar o que precisava para cuidar da ex-sogra. Ao assumir os cuidados de Catherine, ela percebeu que não seria fácil. Mas a parte mais difícil não era o cuidado, mas o aumento da carga financeira. Fiona se demitiu, acreditando que, com comissões particulares, poderia ganhar quase o mesmo que no ateliê, mas poderia ficar em casa por um longo tempo. John, que havia bloqueado o telefone de sua ex-mulher, não atendia às ligações da mãe. Todas as vezes, depois de outra conversa fracassada, Catherine ficava triste e irritada, mas Fiona nunca gritava com a mulher desamparada. Ela animava incansavelmente com um olhar, um sorriso ou netos enviados a tempo.
A vida fluiu em uma nova direção. Catherine não se cansava de admirar sua ex-nora. Gradualmente, os cuidados de Fiona produziram resultados positivos e a ex-sogra ficou mais forte e começou a se movimentar de forma independente, e até mesmo sua mão direita se recuperou a tal ponto que ela conseguiu realizar quase todas as funções novamente. Sua caligrafia ainda era irregular, mas Catherine não relaxou. Ela pegou emprestada a caligrafia inacabada de seus netos e praticou o máximo que pôde, fazendo uma competição simulada com o pequeno Kevin. Algumas semanas depois, quando visitou a policlínica onde morava, a médica do distrito, uma mulher experiente, aconselhou-a a continuar sua reabilitação com o mesmo espírito. Catherine, eu deveria sugerir que você fosse para um sanatório, mas, francamente, você não parece precisar disso. Fiona, que estava acompanhando Catherine, de repente hesitou. O fato é que Mickey havia mencionado algo sobre a recuperação em um sanatório e a havia aconselhado a não recusar tal oportunidade em hipótese alguma. Ela queria que sua ex-sogra voltasse a ter uma vida plena, então Fiona pediu uma carona. No caminho para casa, a mulher notou que Catherine estava dirigindo com a boca fechada e decidiu esclarecer a situação. Considere que não estou tentando me livrar de você. De forma alguma. Também estou nervosa para deixá-lo ir. Você se lembra do seu médico, não é? Ele parecia muito experiente e autoritário. Bem, ele recomendou que você fosse para um sanatório. Pedirei a Ana para lhe fazer companhia. Você vai ver, vai lhe fazer bem. Fiona levou Ana como cúmplice, que concordou que o sanatório era muito mais bem equipado. A mulher foi persuadida por uma amiga. Ekaterina, nem pense nisso. Você tem que ir para lá para se recuperar, especialmente porque o endereço provavelmente será dado no sanatório, localizado dentro da cidade. Você sabe, como o endereço das antigas dachas de Obkomoski. Então, se de repente você não gostar, chamaremos um táxi e em 20 minutos estaremos em casa com você já tomando chá. O que há para se pensar? Catherine estava envergonhada pelo fato de Fiona ter gasto dinheiro na preparação para o sanatório, comprando para a ex-sogra acessórios de natação para a piscina, um traje confortável e outras coisinhas. A idosa tentou se opor, mas sua ex-nora não cedeu e, em uma das discussões seguintes, disse: Ekaterina, uma vez você me acolheu em sua família, embora eu, é claro, já naquela época tenha percebido o quanto sou diferente de John. Deixe-me cuidar de você, como minha própria mãe, pelo menos um pouco. Diante dessas palavras, Catherine não conseguiu se conter e começou a chorar. Ela ficou tão envergonhada ao lembrar-se de como havia sido sarcástica com a nora, e descobriu que não apenas não guardava rancor, como também acreditava ter sido totalmente aceita na família. Fiona correu para confortar a mulher chorosa e prometeu: Você e Ana não se preocupem, eu irei visitar as crianças. Fiona pegou um táxi e levou Catherine e sua amiga até o sanatório, e elas, animadas com a nova aventura em suas vidas, cumprimentaram longamente a mulher sensível, que havia se tornado uma ex-sogra muito mais querida do que John, que não estava no horizonte. De acordo com as condições, ela deveria ter retornado das férias, mas sua mãe não se dignou a telefonar. Catherine também parou de discar o número do filho. Era muito doloroso perceber que ele estava ignorando suas ligações. Cumprindo sua promessa, Fiona, depois que os horários de visita autorizados foram esclarecidos, foi ao sanatório com seus filhos no fim de semana seguinte para visitar Catherine e Ana. Durante uma das conversas telefônicas, a ex-sogra pediu que lhe trouxesse algumas sementes de girassol não torradas, prometendo mostrá-las aos esquilos quase domesticados que habitavam o parque do sanatório. Fiona, além das ofertas para os animais, trouxe alguns de seus próprios bolos, achando que uma refeição caseira nunca faria mal. O clima maravilhoso permitiu que eles não conversassem na sala, mas saíssem ao ar livre e passeassem pelos caminhos pitorescos. Os meninos se divertiram com os esquilos, que estavam tão acostumados com as pessoas que pegavam calmamente as guloseimas da palma de suas mãos. Fiona perguntou às mulheres, visivelmente revigoradas, como estavam descansando no sanatório, e Catherine admitiu: Estou feliz por ter me deixado persuadir. Também é uma sorte que meu médico de família, Mickey, como você deve se lembrar, também esteja aqui em meio período.
Ele me disse que fiz muito progresso desde o dia em que saí do hospital, e tenho certeza de que isso se deve aos seus cuidados. Fiona encolheu os ombros, envergonhada. Você mesma se esforçou bastante. Ana apoiou a conversa com uma piada sobre a impotência da medicina se o paciente quiser viver, e as três mulheres caíram na gargalhada. A caminhada tinha sido maravilhosa. Fiona ficou maravilhada com o ar fresco, com os animais ágeis e com seus filhos, que pareciam aliviados de seus fardos. De repente, a agradável caminhada foi interrompida por uma voz familiar vinda de trás. Ekaterina, Ana, o horário de visitas está quase acabando. A mulher ficou surpresa, mas não pensou muito em sua resposta. John, é claro, ele me magoou muito, mas não, ele ama sua mãe. Embora, depois do casamento, ele esteja se comportando cada vez mais como se estivesse obedecendo a sua Ginny. Acho que ela é capaz de qualquer coisa. Mickey sugeriu isso. Vole, se você tem tanta certeza sobre esse John, deveríamos abri-lo para a verdade. Tenho um amigo na polícia que poderá desmascarar o envenenador, pois é bem possível que a primeira vez que Catherine foi ao hospital não tenha sido acidental. Os cabelos de Fiona ficaram em pé. A mulher ficou nervosa. Mickey, não é certo eu dizer isso sem provas, mas tudo é possível. John e sua nova esposa tinham acabado de sair de férias, e antes disso, essa senhora poderia ter colocado qualquer coisa na comida e ficado mais ou menos limpa. Em nenhuma circunstância uma investigação oficial deveria ser permitida, Catherine não poderia evitar ser questionada. Com sua astúcia, a suspeita de Ginny não permaneceria em segredo por muito tempo. Temo que Catherine não seria capaz de suportar tal informação. O médico pensou por um momento. Ficou claro para ele que seria necessário envolver um conhecido para contornar as regras, e prometendo não ser precipitado, ele se despediu de Fiona e voltou correndo para o serviço. Durante toda a noite, ele pensou na situação delicada em que sua mulher favorita estava indiretamente envolvida e, pela manhã, consultou um policial conhecido seu, que sugeriu que ele se limitasse a conversar informalmente com o suspeito. A conversa produziu um resultado inesperado. Gianni, na ausência do marido, havia esvaziado o apartamento da sogra, retirando todos os objetos de valor e dinheiro que John mantinha em um esconderijo conhecido. Fiona soube disso por Mickey. Um amigo da delegacia de polícia havia lhe contado sobre o relatório de pessoas desaparecidas. Descobriu-se que John havia feito a denúncia, então ela não ficou muito surpresa quando o ex-marido confuso apareceu em sua porta. John estendeu a mão para beijá-la, mas a mulher se afastou tanto que o homem ficou até ofendido. Fiona, por que você está tão fora de si? Eu sei que cometi um erro. Vamos tentar retomar nossas vidas, para o bem de nossos filhos, para o bem de minha mãe. Ao ver a mudança no rosto de Fiona, John ficou confuso por um momento. Ele não esperava que o coração de sua ex-esposa se derretesse como chocolate ao sol, mas esperava uma recepção mais cordial. A mulher nem sequer o deixou entrar no apartamento. Pelo contrário, ela procurou suas chaves no cabide sem desviar o olhar. Fiona se virou para o ex-marido na porta, fechando a porta atrás de si, e só então falou: "Vi de quais de seus erros você se deu conta. Quando me traiu? Quando se esqueceu de seus filhos e de sua mãe? Ou quando trouxe um envenenador para dentro de casa? Fiona, você tem que entender que eu sou louco. Vamos começar do zero." Mas a mulher foi inflexível. "John, você já me ajudou a fazer uma descoberta muito importante. Não pode ficar desapontado consigo mesmo. Você precisava de mim, apesar de tudo o que disse. A única coisa que posso fazer, e para Catherine em primeiro lugar, é jogar fora todos os alimentos e bebidas do apartamento dela e substituí-los por outros seguros, para que sua mãe não corra mais riscos de saúde." John concordou em ajudar dessa forma também, contando com o fato de que, durante a limpeza, ele poderia lembrar a mulher de como eles eram bons juntos. Mas as coisas não saíram conforme o planejado e Mickey se juntou a eles. E Ana concordou alegremente em brincar com os filhos de Fiona. Quando Catherine recebeu alta, não havia mais nada no apartamento que pudesse machucá-la, e John havia desistido de tentar reconquistar sua ex-esposa. Ele pediu a dissolução de seu casamento com Ginny e a revelia.
Ao sair do cartório, o homem encontrou Fiona e Mickey na escada e não conseguiu conter sua exclamação de surpresa. O que estão fazendo aqui? Fiona sorriu suavemente e lhe disse que eles estavam aqui para solicitar o casamento. John, sem tentar parecer sincero, desejou felicidade à sua ex-esposa e, virando-se bruscamente, correu para o carro. O homem ficou sentado por um longo tempo sem se mover de seu assento, especulando sobre o momento em que sua vida tomou o rumo errado. Agora só restava sua mãe ao seu lado, e ele se sentia irremediavelmente culpado por isso. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.